Verdade, professor. A próxima pergunta seria: como as tecnologias digitais podem contribuir nas pesquisas contemporâneas, né? Essa questão de organização dos trabalhos, análises dos resultados. Por mais que eu não esteja fazendo uma pesquisa sobre tecnologias digitais na educação, mas como essas tecnologias digitais elas podem ajudar esse pesquisador? Perfeito, Alexandra. As tecnologias digitais, e a gente tem aqui comprado alguns softwares, você entende? Eu esqueci o nome do australiano agora, daqui a pouco vai ter. Tenho colegas que estão usando muito o Atlas TI para você, às vezes, utilizar e analisar um monte de coisas agora. Eu acabei de aprender num bate-papo com um colega da computação outro dia, de que, por exemplo, a gente pode pôr marcas nos vídeos do YouTube, o que eu não sabia, você entende? Então, você pode pegar um vídeo do YouTube, ele tem marcadores, e eu posso dizer: Alexandra, olha aqui na minha live do minuto 3 ao minuto 7 e dar uma questão de prova, por exemplo, você entende? Ou fazer, né, o que o autor quis dizer do 3 ao 7, ou coisas como essa, que cada vez mais estão transformando a maneira de nós conhecermos e se tornando coatores não humanos, mas impregnados de humanidade. Eu gosto de realçar o tempo todo de que esse celular aqui, ele é impregnado de, você entende, de humanidade o tempo todo, de designs, tanto é que tem um aplicativo que a gente gosta e outro que a gente não gosta, e não usa, e vai embora. Tem um browser que a gente gosta e tem outro que a gente não gosta tanto, você entende? E por aí vai. Então, isso são coisas que têm a ver com o nosso desejo, com as nossas emoções, ou seja, tem uma dimensão toda emocional mesclada com o intelectual no celular. Da mesma maneira, a possibilidade de ter a internet e ter o celular, ela nos permite, colegas do ateliê e Alexandra, que a gente também se transforme enquanto ser humano. Então, eu não posso pensar no Marcelo como um ser humano não datado. Ele é dessas tecnologias, num período como elas estão vendo, e etc. Assim como aqueles que chegaram no mundo há 5, 10 anos ou tal, né, já dizem várias brincadeiras, memes, que já nasce com um celular na placenta, entendeu? Então, já vem junto e ele já sai falando antes de estar pedindo chupeta ou algo do tipo. Então, isso são, né, tem 500 vídeos sobre isso, engraçados ou tal, sendo colocados. Já usei vários em palestras também, mas eu diria, então, para vocês que a gente pode estar usando e isso ajuda, por exemplo, eu não tenho, ao analisar vídeos, eu, volta e meia, estou usando quase que nada, estou usando isso que a gente está usando aqui. Vou marcando e depois vendo. Bom, então, de acordo com a minha pergunta diretriz, o norte que tem atrás, a gente pensando bastante sobre como que eu marco aquilo e eu, às vezes, transcrevo uma parte. Mas a gente tem visto cada vez mais de que a transcrição de um vídeo, ela praticamente corrompe, você entende, o vídeo. Porque o vídeo é um vídeo. Então, na hora que eu transcrevo, ele não é mais vídeo. Mas a gente exige também, e a gente tem que lidar um pouco com essas limitações, entendeu? Mas essa é uma ideia, de novo, mas eu queria dizer que a gente tem possibilidades agora de, nesse livro aqui, que a Alexandra está com ele, não, esse é o Fase, não é esse daqui, é o outro aqui, ele sumiu nesse momento, criou asas e também não está aqui, mas, de qualquer jeito, a gente tem... está aqui, pronto. E, então, o pesquisa, ensino e sala de aula, a gente tem bastante, às vezes, a noção de que eu posso ter, ainda mais usando tecnologias ou tal, mais presente as vozes dos estudantes, além da voz do autor. Então, a Alexandra vai escrever sua tese, mas ela também é um produto, eu discuto muito nesse livro aqui, que não é um livro de matemática, é um livro mais geral, essa noção de que a autora da tese da Alexandra, que vai sair daqui a uns 3 anos, é a Alexandra, mas ela expressa um conhecimento de um coletivo. Dessa entrevista, por exemplo, né, desculpa, mesmo que ela discorde de tudo depois, mas essa entrevista é importante para ela.
dos livros, artigos que ela leu, das aulas, dos colegas do Edu Norte, dos colegas do ateliê, das influências que ela teve de outros livros, outros autores, e ela expressa aquilo. E, com a honestidade que ela tem, ou tal, ela vai estar colocando várias vozes. Ela vai citar o autor A, o autor B, etc. E, muitas vezes, os coparticipantes da pesquisa, os professores, os gestores ou os alunos, dependendo do tema dela. Mas, muitas vezes, na imensa maioria das vezes, a pesquisa em educação envolve esses atores, não é, humanos. Então, as tecnologias digitais são importantes. Eu continuo esquecendo o nome do software que nós temos aqui, não estou indo na Unesp tanto, não tenho tanto aqui o software lá que a gente usa, mas ele ajuda a parar vídeo, fazer marcas, anotar o vídeo, coisas que agora eu acho que o YouTube está permitindo, eu vou verificar isso, ainda não verifiquei, mas que vão permitir isso como ferramenta de pesquisa gratuita, assim como o YouTube, no momento, fez o próprio editor de vídeo, né, que foi um editor de vídeo, depois saiu, agora tem outros melhores ou tal. Mas é isso, então, Alexandra. É muito importante para você ter isso e para você ter as vozes de outros atores, né? Aqui a gente desenvolve muito a ideia de uma pesquisa coletiva e, ao mesmo tempo, sem abafar a voz da atriz maior, da Alexandra. Então, em particular, eu vou discutir no que eu acho que a gente tem que ter em diferentes capítulos de uma tese, qual a proporção, mais ou menos, de vozes que a gente tem que ter de outros autores e tal, e certamente, no final, a doutora Alexandra vai e já tem a voz dela fazendo aquela síntese, vendo a forma como ela se apropriou daquela voz e colocando, em geral, no final da tese, não é, na discussão dos resultados e nas conclusões, nas considerações finais. Obrigada, professor. A próxima pergunta é sobre a questão de alguns estudos no âmbito da educação matemática desenvolvida em salas de aulas virtuais, que o senhor vem discutindo nos trabalhos também, né? Entre outras questões, o papel de atores não humanos, que seriam essas mídias que o senhor já bem explanou também na sua fala. E na construção de uma dissertação, uma tese, quais as influências dessas mídias hoje, né, nessa realidade contemporânea em que estamos? E quais os desafios e oportunidades delas na construção dessa organização dos trabalhos? Eu acho que vai muito de encontro, né, com o que o senhor já falou também, respondeu na outra pergunta, mas fique à vontade. Sim, eu acho que ela já está basicamente respondida, mas eu vou apenas acrescentar algo, é que a gente pode e deve estar pensando em coisas novas, né? Mas eu também gosto de falar das coisas tradicionais. Eu gosto de livro físico, eu gosto de pegar, entendeu? Morder não, foi só uma brincadeira, mas eu gosto de pegar, de ler. Eu tenho livros que eu não empresto porque eles estão com as minhas anotações, eu anoto tudo, você entende? Então, se eu emprestar o livro anotado e a pessoa anotar, eu vou ficar muito bravo se não pedir, entendeu? Porque aí eu vejo assim ou tal, mas então eu tenho essa relação emocional. Mas eu tenho que pensar que tem livros, e às vezes o livro digital, para mim, está muito atrás, não tem página. Você compra um livro na Amazon e não vem a página. Isso é um atraso, não vem nada do tipo tal, é um negócio horroroso. Mas, por outro lado, a gente tem feito, e lá atrás eu fui um pouco pioneiro nisso, em falar em videopaper. Então, seria um artigo-vídeo, não é? Seria uma tradução mais ou menos. O que era isso? Era um CD que a gente vinha dentro, isso aqui é um periódico, foi nesse periódico que chegou aqui para eu ver um deles aqui agora, o Educational Studies. Então, em vez de ter o Educational Studies, esse aqui, sei lá sobre o que era, aqui dentro tinha um encarte, era um CD, entendeu? Então, você lia um arquivozinho de HTML, e você clicava, e naquele clique você via o vídeo. Então, a voz do aluno, que estava mexendo com robótica, no caso, e com sensores e tal, aparecia ali. Alunos do atual 8º ano, 7º ano, algo assim. Então, ele aparecia ali, e aquilo era analisado por mim, pela Nilce, coautora, ex-aluna de doutorado, e a gente fazendo aquilo e colocando. Então, foi
um videopaper. Hoje em dia, os videopapers, eles podem estar na internet, em plataformas muito melhores ou tal. Tá? Isso era 2003, 2000, algo assim, 2004. Tá? Então, fazendo algo... eu comecei a fazer pesquisa com 2 anos, tá? Por isso vocês entenderem tudo aqui. Tá? Mas, assim, de qualquer jeito, a gente tem que estar pensando, gente, né? Eu que sou jovem há muito tempo, né? A Alexandra, que é jovem há pouco tempo, você entende? E pretende continuar estudando e, por isso, ficar jovem muito tempo, sempre descobrindo, né? Como disse o nosso querido Paulo Freire, não é? O oposto da morte, às vezes, não é a vida, né? Mas é a gente ter curiosidade, estar indo e tal, né? Quando você tiver isso, né? Se não tiver isso, você pode estar um morto-vivo, um moribundo ou algo do tipo, com possibilidade de estar vivo. E a Alexandra já deu para ver que ela tem muita curiosidade, então já tenho certeza que ela vai ser uma grande pesquisadora e já está se tornando uma grande pesquisadora. Então, vejam o seguinte, gente, a gente pode e deve, você entende, estar pensando numa aula online, você entende, em vários artefatos, mas tem que estar pensando agora nessa transformação. Então, eu posso estar escrevendo a tese da Alexandra, e tem um exemplo de uma colega canadense que me inspirou muito. Ela não é da área de matemática, mas era da área de tecnologias digitais e mais da área de inglês, né? De português seria no nosso caso. E ela escreveu a tese dela sobre poetas canadenses. E a tese dela, ela, no meu ponto de vista, é revolucionária, porque tinha uma parte dessa em papel, escrita, como toda tese tem, vocês já viram, mas ela tinha uma versão digital. E a versão digital, e que era o tema dela, era os dados dela, porque era assim, como é que eu pego uma poesia e, ao Marcelo ler, ela se transforma? Então, tinha que ter a minha voz e o meu vídeo lá. E, quando a Alexandra lê, é uma outra poesia. E a tese dela era para dizer sobre como que a amazonense lia diferente do carioca, paulista ou tal, você entende? E como que era isso colocado. Então, ela pegava, vamos pensar no nosso caso aqui, o Carlos Drummond de Andrade, e punha várias pessoas para lerem, e ela foi discutindo isso, e utilizou uma parte da noção de seres humanos com mídias para colocar como que as mídias possibilitavam novos tipos de trabalho, que é o tipo aqui da sua pergunta sobre metodologia, permitindo algo que não seria possível, né? Como é que eu apresento essa tese em papel? Não posso, eu posso transcrever e eu posso comentar sobre a maneira que a Alexandra lê. Mas, se eu quiser ver os dados, eu tenho que clicar lá para ver como que a Alexandra transforma o Carlos Drummond de Andrade de uma maneira distinta do Marcelo. Você entende? Tá? Então, isso é algo muito interessante e ela utiliza essa noção lá em, não sei, 2008, 2009, algo assim, não lembro mais direito o ano, ou antes um pouco. Né? Agora nós temos um projeto do CapSprint Internacional com ela de novo aqui agora, e ela deu uma disciplina concentrada aqui, e para quem não falava inglês, eu era parte do tradutor lá também o tempo todo e tal. E isso também, você fala uma coisa em inglês e fala em português, as coisas se transformam, não é? Mas também com humanos, não é? Com as pessoas, isso também vai se modificando. Então é isso, Alexandre. Já até que eu já tinha respondido, mas agora me lembrou de outras pesquisas aqui. Né? Foi muito bom, porque isso já trouxe também outros aspectos, né? Obrigada. E é interessante quando o senhor fala dessa questão, né, de ter esse contato. Eu estava até lendo uma outra autora, que ela falava sobre os nativos digitais, né, os imigrantes digitais, conceituando isso. E pela minha idade eu deveria ser uma nativa digital, mas aí eu me encontrei como imigrante digital, porque agora mesmo, o senhor falando, eu ainda uso, né, a caneta, aqui o papel, enquanto se eu fosse já nativa digital, para que isso, né? Eu tenho aqui o meu vídeo, depois eu vejo o vídeo, que meu irmão de 18 anos, ele raramente anota alguma coisa, porque é tudo já digitalizado. Foi bem interessante. Alexandra, mas antes de você ir para a próxima pergunta, deixa eu tecer considerações sobre o seu comentário também.
O Pierre Lévy, que é um dos autores, um filósofo francês que eu li, uns 5, 6 livros, e um deles está no... Eu tenho uma seção na minha sala na Unesp que eu chamo de livros proibidos. Mas não é isso que vocês estão pensando, não. Tá? É livros proibidos que eu não empresto por causa das minhas anotações nele e o perigo de perder. Tá? Uns porque estão esgotados. Então, o livro do Schultz, da fenomenologia, e outros, Pierre Lévy, não está esgotado, mas as minhas anotações só estão lá. E eu não quero emprestar para ninguém, entendeu? E o que acontece com aquilo, Alexandre, é que eu tenho, naquele momento, o Pierre Lévy diz que, eu concordo parcialmente só com ele, de que uma mídia não acaba com a outra, ela incorpora. Por isso que eu falo seres humanos com mídias, seres humanos com lápis e papel e com questão digital. O seu irmão, se ele fazer matemática, ele vai ter que trabalhar com lápis e papel, porque a escrita matemática no computador ainda é muito primária. Você entende? Tá? É muito ruim ainda o reconhecimento, ou eu tenho que usar um monte de coisas que não permitem. Então, isso tem. E, como eu falei, pode ser que, por exemplo, nós temos a guitarra elétrica e ela não acabou com o violão acústico, você entende? Tá? Então, a gente, por outro lado, eu digo, parcialmente, o aparelho de fax acabou, você entende? Porque a gente manda um e-mail, escaneia ali atrás, está vendo? Agora eu tenho a impressora ali também, né? Eu fui montando, mas mantenho a minha geladeirinha de vinho tinto ali para ele estar na temperatura ideal, né? Porque as coisas são importantes. Agora que está tudo misturado em casa, né? Com lazer e trabalho, a gente não pode acabar com as opções de lazer também, né? Mas é isso aí, então, tá? Professor Borba, eu vou até colocar uma situação, né, só para acrescentar. Eu também achava a mesma coisa quando ele começou a fazer a matemática, né, meu irmão. E aí ele pegou, deixou todo mundo doido lá em casa para comprar aquela mesa digital, porque agora ele quer colocar, ele tem que fazer as atividades, né, as resoluções, e ele responde tudo naquela mesinha digital com a canetinha, coisa que eu não consigo fazer, e eu acho horrível, porque fica tudo assim desalinhado, letra, imagina números, né, que eu não sou dos números, e ele faz tudo de uma maneira muito interessante. Então, assim, é isso que às vezes assim me faz refletir nessas crianças, nesses adolescentes que estão aí muito afinados, né, a essas tecnologias digitais, e eu, como eu me considero bastante jovem, ainda eu não estou bem longe desse processo ainda. Né? Eu não sei se isso é bom ou é ruim. Eu estou falando que são diferentes. E eu acho que assim, a mesa digitalizadora virou importante, mas eu também concordo com você. Eu acho que ela tem muitas limitações. E ela não consegue fazer algo que transforma bastante, que é uma lousa imensa. Ou vários livros. Se você já viu um livro de matemática, tem várias linhas, começa a demonstração aqui e vai para outra lá, para outra página. E isso você não consegue fazer na mesa digitalizadora também com eficiência. Tá? Então, tem coisas nesse caso que eu acho que ela ainda está anterior. Mas na situação de ensino remoto, ela, obviamente, é uma aliada. Né? Eu comprei uma e deixei na Unesp, porque eu tenho feito outras coisas nas palestras, nas lives ou tal. E se você gostou dessa palestra, tem outras lives, várias falando sobre temas políticos com P maiúsculo, Paulo Freire e tudo mais, pandemia, matemática, no canal do YouTube, que a Alexandra vai pôr aqui, o canal do GPM aqui. Tá? Mas temos mais perguntas, Alexandre? Eu acho que temos, né? Temos a última pergunta, assim, eu acho que é um diálogo tão importante e tão, como eu posso dizer, que nos enriquece, né? Eu acredito que trouxe, assim, riquezas muito grandes, principalmente para o nosso ateliê de pesquisa aqui da Educanorte. Muitíssimo obrigado. E a última questão é: quais as dicas que o senhor poderia deixar para os alunos do ateliê de pesquisa 2, do doutorado em rede da Amazônia, do Canorte, que estão almejando desenvolver pesquisa sobre as tecnologias digitais na educação, e para os que desejam utilizar essas tecnologias digitais em suas pesquisas, os que estão desenvolvendo a temática e aqueles que não estão desenvolvendo a temática, mas que, de repente, pode estar usando esse software, esses aplicativos que o senhor também
já falou um pouco na sua fala. Eu diria que colegas do Educanorte e, né, do Ateliê em particular, eu diria que vocês devem ver vídeos como esse, mas ninguém faz tese sem ler livro, sem ler muito livro, né? Livros mais compactos como esse, livros mais de fundo como esse, entendeu? Eu acho que isso é fundamental. Artigos, ler as teses, e você pode aí ler as teses, por exemplo, as teses estão praticamente se transformando num objeto digital, porque é muito mais interessante a gente fazer aquele levantamento na hora que tem o problema, e a gente vai fazer a revisão da literatura por palavras-chave, isso já faz parte das teses hoje em dia. Então, mesmo que depois vá estar gerando um texto escrito usual, que ele pode estar na forma digital, mas ele, você entende, vai estar ancorado cada vez mais nessa confluência de mídias que eu estou falando para vocês. Não é? Então, eu tenho a escrita, com isso, essa escrita está se transformando na mesa digitalizadora do irmão da Alexandra, mas também ela se transforma no Word, ela se transforma no meu editor de texto, qualquer que seja ele, e por aí vai. Então, ela sobrevive, mas ela se transforma. Assim como a minha fala aqui, ela é diferente, porque às vezes a Alexandra acha que eu não estou olhando para ela, mas a gente não sabe direito aonde olha, porque ele não sabe. A Alexandra deve estar olhando para mim, mas eu estou tentando olhar para ela, mas quando você vê na câmera, um não está olhando para o outro. Porque essa é uma diferença muito grande do presencial, quando a gente nota, não é, a pessoa dando uma palestra ou tal, tem, né, um encontro de olhares, ou um sorriso, ou uma cara de que não gostou, não é? São reações todas. Aqui os olhos se desencontram, uma parte disso tudo daqui. Mas é fundamental vocês terem grupo de pesquisa, é fundamental vocês terem colegas trocarem virtualmente, e é fundamental o trabalho individual e solitário. Você entende? A pesquisa é solitária. E a pesquisa tem uma parte em que você é aquela pessoa que você tem que estar no fundo da sua ética, porque você está analisando dados que ninguém vai poder analisar. E se você não tiver um compromisso ético com aquela questão de expor, você deturpa aquelas questões. Eu não estou falando de diferenças de interpretações, não. Não é? Mas agora que, nos últimos 3 anos, que de vez não é, chegou a fake news com o nosso atual presidente e alguns governadores também, então a gente tem isso, é a pós-verdade. Eles dizem que a Terra é plana, gente. Você entende? Eles dizem que... e pegam um avião. Não é? Eles dizem que é uma gripezinha, nós estamos com 150 mil mortos, certamente em Manaus e em outros cantos. Teve muita gente que morreu e não foi contada nos 150 mil, a gente via a situação, não é? No pico da situação de Manaus e tudo mais. Então, eu diria, gente, que leiam bastante e, principalmente, mantenham com mídias, com diferentes mídias, um compromisso ético e um compromisso social que nós, como educadores, temos que estar buscando com nossas pesquisas, no fundo, enfrentar a questão da desigualdade social no Brasil. E essa desigualdade social, ela se ampliou, você entende, nesse momento de pandemia, porque os lares entraram como um componente dos seres humanos com mídias. E, nesse momento, a diferença de lares é muito diferente. Está falando alguém que tem um lar privilegiado, que até saiu do Rio de Janeiro para Rio Claro também para ter um lar melhor, pensou nisso, mas abriu mão de estar do lado do Flamengo o tempo todo e da Praia de Ipanema, entendeu? Né? Então, isso é tal, mas eu sei que aí em Manaus também tem muito flamenguista e as praias do Rio um dia eu vou conhecer, entendeu? E espero que vocês do ateliê venham um dia aqui a Rio Claro. Quem vier a Rio Claro, vem aqui um dia e a gente já oferece um vinho aqui, tá? Para a gente tomar aqui um vinhozinho e já ter algo aqui formado sobre isso, tá bom? Então, estamos aqui nesse final da entrevista. Agradeço muito a Alexandra pela a honra da entrevista e a possibilidade que eu tenho da gente estar aqui, não é, dialogando, embora de uma forma assíncrona, né, com colegas do Educanorte, sincronamente com a Alexandra e assincronamente com vocês. Quem quiser, pode escrever um e-mail, a gente continua por aí, tá bom?
Um grande abraço, Alexandra. Tá? Muito obrigado. Obrigada, professor. Um abraço bem manauara. Muito obrigada pela disposição e disponibilidade de estar conosco. Que isso, olha, apoiar a pós-graduação na região norte é um dos meus compromissos e compromissos com a democracia, tá? Então, ajudar aqui o programa é muito interessante e, por isso, eu tomei o tempo para fazer isso e estamos aproveitando, né, as partes boas para a gente ter aqui, né? E um abraço grande para todos vocês aí do tamanho do Rio Negro, entendeu? Tá bom? Um abraço, então. Eita, entrevista pai d'égua. Quase aprendendo, quase vou virar Manauara, tá bom? Um abraço. Diferente de mim, que fiquei um pouco nervosa, mas foi bom. Obrigada, professor. Eu não lhe perguntei uma coisa. A professora Carol vai me brigar, porque eu estou enchendo muito seu saco. Mas, assim, eu iria perguntar, mas como não estava nas questões. A maioria das suas pesquisas tem um olhar dialético ou fenomenológico? Olha, eu não gosto de ficar pondo esses rótulos. O único rótulo que eu gosto de pôr mesmo é que eu sou flamenguista, entendeu? É porque eu acho que, às vezes, a pessoa diz eu tenho uma coisa dialética e eu tenho fenomenológico. O próprio Paulo Freire, que eu usei muitas vezes. O que é o Paulo Freire? Né? A direita burra o chama de marxista, mas ele é cristão, você entende? Ele teve várias coisas, ele tem um lado humanista, ele leu Buber, que é um dos autores vindo da fenomenologia, e ele leu Marx, entendeu? E ele leu Gramsci, demais da conta, né? E a gente pode ver o Gramsci no trabalho dele. Então, eu diria que assim a grande questão é a gente não ficar no rótulo. Eu falo muito com meus alunos e dou essa dica para você: escolha um nome que você vai colocar. Mas mais importante do que falar de seres humanos com mídias é você dizer o que você entende por ele. Porque não adianta isso. Então, eu vou dizer para você, olha, então eu trabalho com a dialética e tal. Eu acho que nós lemos agora no grupo de pesquisa 2 autores marxistas sobre tecnologia, e eu acho, sem falsa modéstia, de que eu uso a dialética muito melhor do que eles para falar sobre tecnologia, mas eu não gosto de me dizer sobre isso. Eles falavam, a dialética é a lei número 1 e tudo e tal, mas não é, você entende? Não é uma maneira de a gente ficar, às vezes, dizendo, uma pesquisa qualitativa. Bom, mas e aí? O que é? Você tem que dizer, então, eu sou dialético. E aí a dialética é uma oposição à fenomenologia. Acabei de te dar um exemplo do Paulo Freire, que não é, porque ele utiliza tanto a dialética quanto a noção de seres humanos e tal com isso. Eu acho que eu tenho raiz em ambos os campos também, desde a militância, entendeu? Clandestina na época da ditadura, tem coisas com isso. Agora, eu não me prendo, eu não acho que Karl Marx ou Gramsci tenham dado conta de todas as coisas que a gente tem que estar pensando. E, como disse, eu acho que a gente tem que estar construindo coisas. E, nesse sentido, eu sigo muito Paulo Freire, até para mostrar os limites do próprio, entendeu? E tentar mostrar outras coisas, né? Nas 2, 3 chances que eu tive de encontrar com ele, ele falava, um matemático, agora alguém pensando na matemática, puxa, como é que eu queria aprender matemática e tal, tá? Um dia, quando você vier aqui, eu te mostro um livro que aí vai te impressionar, tá bom? Muito obrigada. Eu acho que eu vou colocar isso daí como essa resposta, eu vou colocar bem assim, nos bastidores, porque foi muito importante essa sua resposta. Pode pôr, dizendo assim, olha, já pedi autorização para pôr vinho, já pedi. Isso, assim, making off, olha aqui, a última pergunta, ele já pediu, tá bom, está autorizada, tá bom? Muito obrigada, professor. Um ótimo final de sábado, um ótimo domingo, tudo de bom para o senhor, que o Papai do Céu possa abençoá-lo cada vez mais, assim, essa pessoa tão disponível, assim, tão amorosa nesse campo da educação. Isso, assim, é maravilhoso. Eu até falava no início com a professora Carol. Obrigada mesmo. Não, muito obrigado e também aí agradeço a você por toda, entendeu? Organizar isso, e eu acho que vai ficar, o trabalho de edição é doloroso e cansativo,
E muito obrigado pela simpatia e ótimo, tá? Maravilha. Agora, já vou a happy hour agora aqui, mas vou trabalhar ainda um pouco também, tá bom? Tá, vamos lá, vou na minha água. Até mais. Tchau.